Então, é nisso que eu queria inspirar você nessa manhã, a você sonhar. O Cal um dia chegou comigo, para mim, com um sonho ridículo, absurdo, assim. Gui, imagina a gente fazer uma igreja dentro de um cinema. A gente faz os cultos no domingo de manhã, e a gente não fica lá durante a semana, a gente não faz cultos na quinta, não faz a terça da família, a quarta do milagre, a quinta do dízimo milagroso, a sexta da liberdade das drogas, etc. Imagine uma sessão de qualidade, sessão não, era culto ainda, a gente não tinha esse nome. Imagine um culto em que as pessoas chegassem, ficassem 1h30 e durante toda a semana aquilo ecoasse, aquilo refletisse. E no primeiro momento eu falei, o Cal sempre vem com essas ideias loucas, né? Cinema, cara, por que a gente já tem uma igreja, por que fazer no cinema? Mas o Cal falando, eu não sei, eu parei de enxergar o que eu estava olhando com os meus olhos humanos e eu comecei a enxergar aquilo que o Cal falava. Eu comecei a enxergar, a banda foi a primeira coisa que eu enxerguei, sabe? Amigos meus, não companheiros de banda, mas amigos, tocando, assim, não só pela música que eles estão fazendo, mas pelo destino das pessoas que eles estão mudando, pelo ponto de vista que eles estão abrindo em outras pessoas. E, ok, vamos fazer um teste. Saí falando com a Carol, saí falando com o Eli, saí falando com o Franklin. E o incrível foi que todo mundo aceitou. Todo mundo aceitou. Não só eles aceitaram, como começaram a chegar outras pessoas bem especiais. Chega o Cestaro com o tempo, chega o Patrick, chega o André. Eu não vou dar o nome de todo mundo, porque a gente é uns 30 hoje na banda. E é estranho imaginar isso. Como que eu enxergaria isso naquela época que o Cal veio falar comigo, acho que era junho de 2013. Como que as coisas acontecem? Se eu sou tão limitado a sonhar, e as coisas acontecem muito maior que isso, imagina se eu aprendesse a sonhar um pouquinho mais que isso, se eu conseguisse enxergar um pouquinho além disso. Então, eu comecei a fazer esse exercício, a sonhar mais com isso. Comecei a sonhar com um cinema cheio, com lotado, a gente com problemas com bombeiro, que, vou fazer um link aqui, se você tem lugar vazio do teu lado, dá uma puladinha só para a esquerda, para a direita, só para os corredores liberarem, para a gente conseguir colocar as pessoas que estão sentadas na escada. Que bom que eu lembrei disso. Outra coisa, visitem o Shopping Cidade. A gente reformulou tudo lá, a gente está com um som novo, que eu sei que era o que vocês reclamavam e não queriam falar para a gente, mas eu sei que era isso. A gente está com um som novo, a gente está com tudo novo lá. E se você mora naquela região, e mesmo que não more, visite o Cidade. O Total está enchendo muito, e o Cidade está melhor do que o Total, e vocês estão perdendo vindo aqui no Total. Brincadeira, é o mesmo nível, mas... cara, não perca o que está acontecendo no Cidade. Imagine você poder escrever a história de algo muito maior que está acontecendo, ao invés de você só vir de carona numa história que está acontecendo. Então, visite o Cidade. Continuando os sonhos. Eu imaginei uma igreja com um som e uma iluminação legal, assim. Aquela coisa de você se emocionar só de chegar. Eu não sabia como que a gente ia fazer isso com voluntários, né? É difícil encontrar um voluntário profissional. Então a gente decidiu contratar. E eu não sei onde está o Ronaldo e o Tinho agora, mas esses dois caras, eu amo demais eles. Amo demais mesmo. O Tinho nem sabe, mas a gente leu no Facebook dele, o Tinho da Iluminação, ele falou assim, faz 1 mês e 10 dias que eu parei de fumar e não voltei a fumar. Olha que loucura. E se for calcular, era mais ou menos na data do hangout que a gente fez. Então, a gente participa na vida até das pessoas que trabalham aqui nessa igreja. Não só isso, as coisas começaram a crescer muito mais, a gente abriu um 2º cinema, a gente abriu o Shopping Cidade, a gente sonha esse ano ainda abrir o 3º cinema, a gente sonha ainda abrir cinemas no país todo, a gente sonha sair desse país, a gente sonha com o país e o mundo inteiro conhecendo essa graça que a gente conheceu, que transformaram totalmente a nossa vida. E essa graça mudou totalmente a forma com que eu e você devemos olhar as coisas. Deus se preocupa tanto com o pensamento, com a forma com que eu e você pensamos, que Ele até coloca um manual na Bíblia. Coloca para mim na tela, por favor, Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, isso é Paulo escrevendo, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. 9. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim.
e o Deus da paz estará com vocês. A mensagem, deixa até mais interessante. Presta atenção, presta bem atenção. Resumindo, amigos, o melhor que vocês têm a fazer é encher a mente e o pensamento com coisas verdadeiras, coisas nobres, respeitáveis, autênticas, úteis, graciosas. O melhor, não o pior. O belo, não o feio. Coisas para elogiar, não para amaldiçoar. Ponham em prática o que aprenderam de mim, o que ouviram, viram e entenderam. Façam assim, olha essa parte. Façam assim, e Deus, que é soberano, irá tornar real em vocês a mais excelente harmonia. Então, essa é a forma que Deus tem de harmonizar, de sincronizar o que está acontecendo lá no céu, o que está acontecendo no mundo espiritual, com o que está acontecendo no mundo físico. É através do teu pensamento. Eu acho engraçado que você consegue comparar muito bem otimistas e pessimistas, fazendo a mesma coisa, na mesma situação, é totalmente diferente o que um cara fala e o que outro cara fala, e o que um enxerga, o que o outro enxerga, e também o resultado que esses dois trazem. Por exemplo, vamos fazer um teste, um exercício. Sonhe um pouquinho com a tua vida. Sonhe onde é que você vai estar daqui a 15 anos. Alguns olham assim, pô, eu não fiz faculdade ainda, ou eu peguei IDP, ou eu queria abrir uma empresa, mas eu continuo funcionário, eu continuo empregado. Agora, outros já conseguem enxergar muito além do que os pés deles conseguem alcançar. E, às vezes, você pega o mesmo cara, digamos, dois pedreiros, trabalhando na mesma obra, construindo uma igreja, digamos. Os dois ganham o mesmo salário, os dois trabalham o mesmo número de horas por dia, os dois têm o mesmo número de filhos, os dois têm uma esposa, os dois têm uma família. Os dois começam às 8 da manhã, os dois saem às 6 da tarde. Só que um deles diz assim, o que eu estou construindo aqui é uma igreja. Eu estou construindo um lugar onde vidas vão ser salvas, onde vidas vão ser transformadas. E não só isso, quando eu terminar essa igreja eu vou construir casas, eu vou construir moradias, eu construo a vida das pessoas, eu construo conforto na vida das pessoas. Já o outro cara enxerga assim, pô, que droga, eu continuo aqui colocando tijolinho, batendo martelo, fazendo a mesma coisa o dia inteiro. Eu queria conhecer dois caras assim, porque eu garanto que é totalmente diferente a vida de um para o outro. Eu garanto que a conta bancária de um cara é diferente do outro. Eu garanto que o cara é mais feliz, garanto que o fim de semana dele é melhor, eu garanto que o tempo fora do trabalho e dentro do trabalho é melhor, só por causa do ponto de vista, por causa da forma em que ele enxerga a vida. Vamos continuar o teste. Pensa agora naquele cara que você não gosta. Pensa, por exemplo, aquele pastor da televisão que só fala bobeira, só fala asneira. Pensa naquela pessoa, naquela menina metida do trabalho, na fofoqueira da escola, nesses caras aí. O que você consegue imaginar no futuro do cara? Não precisa falar, mas o que você acha que como que você acha que vai estar a vida dele daqui a 10 anos? Quase certeza absoluta que você vai pensar, tomara que esteja não vou falar, tomara que esteja sem grana, tomara que tenha sido abandonado pelo namorado, tomara que esteja sem casa, se mudando para conseguir um emprego melhor, fazendo bico no restaurante, 1 milhão de coisas. É engraçado que isso vai totalmente contra ao que esse versículo diz, né? De você pensar o melhor, não o pior, pensar o belo, não o feio, coisas para elogiar e não para amaldiçoar. Eu estou criando esse hábito em mim de, quando eu falo mal de uma pessoa, eu tentar reverter para algo bem. A Isa sabe, eu sempre termino tudo, mas vai dar certo, mas vai dar certo. Depois de ter destruído a pessoa, falar que ela não merece nada, que vai morrer, que morra num acidente. Não, mas vai dar certo, mas vai dar certo. E eu digo, é um hábito muito bom. Você devia tentar fazer isso também. Falou mal de uma pessoa, tenta reverter, tenta jogar alguma palavra que abençoe a vida dessa pessoa. Tenta sonhar, tenta enxergar onde essa pessoa pode chegar se ela mudar isso. E por falar na pessoa, no futuro de alguém que você não gosta, imagine então o futuro do país. Esse é o que mais diferencia as pessoas. Tem gente que fala, o Brasil já era, a Dilma vai destruir, a gente vai tudo morrer, eu tenho que ir para fora desse país, os meus netos vão viver sem água. Você sabe como é. A gente acaba com o país onde a gente vive. Isso é o maior desafio que eu diria quanto ao futuro, é a gente enxergar o nosso país de forma diferente. Eu não gosto do atual governo, eu votei no nosso atual governador, estou bem triste com o que ele fez também, mas, poxa, falar que o Brasil vai acabar, que o Paraná vai falir, que todas essas coisas vão acontecer, para quê, sabe? Do que adianta? Já não tem o jornal falando o suficiente que
que a gente está em más condições, né? Cadê o povo de Deus que devia enxergar, que devia olhar com fé e declarar que esse país vai ter um destino diferente? Não só vai ter um destino diferente, como eu acredito que as pessoas aqui, as pessoas que enxergam assim, é que vão fazer esse país mudar. Se depois de Jesus ter vindo, depois de Jesus ter morrido na cruz, todo o nosso pensamento, todo o nosso ponto de vista tem que mudar, qual é a forma certa de a gente olhar para essas coisas, olhar para o país? O que tem que acontecer na tua vida é assim, você aceita o que Jesus fez, você aceita o que Ele fez lá na cruz, tua vida precisa mudar, você precisa enxergar as coisas de forma diferente. Porque o que a lei dizia antes era que, por causa dos nossos erros, a gente nunca chegaria à plenitude e à alegria completa. O que a graça fala, que é o tempo em que a gente vive, pelo menos é o tempo em que eu vivo, eu não sei você, eu espero que sim também, diz que não importa o que aconteceu, a gente nunca teria conseguido alcançar a perfeição sozinhos. É para isso que a lei existiu, para mostrar que a gente não conseguiria chegar lá. Que no máximo a gente chegaria na metade da alegria, no máximo a gente chegaria na metade da prosperidade, na metade da abundância, na metade de qualquer coisa. E pense assim, que outros países que se esforçaram, nos Estados Unidos, por exemplo, aquilo não é a plenitude da alegria, a plenitude da prosperidade. Pense que eles fizeram aquilo com o esforço deles. Agora imagine um país governado por homens, por pessoas, por cidadãos, por políticos, por empresários, por pastores, por empregados, por tudo. Pessoas que enxerguem, Deus, a gente não sabe como fazer, Deus, a gente precisa de você para fazer isso. Eu acredito que a gente precisa de um tempo para isso acontecer, é uma semente que demora um bom tempo para frutificar, no mínimo 2 anos, eu acho, com fé. Mas comece a fazer isso na tua empresa, comece a fazer isso na tua casa, comece a fazer isso lá na tua faculdade. Comece a olhar as pessoas com esse ponto de vista diferente. Comece a sonhar o que vai ser o futuro delas. Comece a sonhar o teu futuro também, comece a sonhar o futuro da tua família. Eu postei uma frase esses dias, que é da onde surgiu toda essa linha que eu quero trazer para vocês hoje. Mas quanto mais claro, quanto mais específico forem os teus sonhos, mais próximos da realidade eles vão estar. Então, uma coisa é você sonhar com um carro. Eu quero ganhar um carro, eu quero ganhar um carro, eu quero ganhar um carro. Agora, eu tive a oportunidade de, quando eu estava comprando um carro, entrar na concessionária e eu não sei o que aconteceu, assim, acho que abriu no teto, entrou uma luz, passou um coral de crianças assim, oh, bem na hora, assim, eu falei, esse é o meu carro. E eu não comprei na hora, mas eu fiquei uma semana sonhando com o carro, pensando, nossa, que legal, ele tem ar-condicionado, ele tem tudo isso, eu tenho aquilo. E, cara, é impossível que você que você sonhe com algo tão específico assim e que isso não aconteça. Isso aí não é humano, sabe? Isso é Deus que faz. Deus vê, o cara está olhando com tanta especificidade, eu não vou com essa palavra. Ele está olhando com tantos detalhes que eu preciso dar isso para ele. Ele sonhou tão bem, ele profetizou tão bem em cada ponto, que é dele. E é isso que a Bíblia diz, que é tudo nosso. Traduzindo para a linguagem de hoje, é tudo nosso. E por que você não começa a fazer isso com a tua vida? Eu fiz isso no dia 30 de dezembro de 2014, escrevi todos os meus sonhos para 2015. Mais ou menos no começo de janeiro, eu tive uma noite bem esquisita. Eu não sei o que aconteceu. Eu acho que acordou só a alma, o espírito ficou dormindo, mas eu tive uma noite terrível. Eu acordei, eram umas 2 da manhã, eu só fui dormir às 7h30 da manhã. Por todo o tempo pensando, como que eu vou casar, como que eu vou pagar isso, como que eu vou pagar aquilo, eu não estou ganhando o suficiente. Aí eu, pensando em tudo aquilo, eu não, vamos distrair e vou assistir um pouco TV. Assisti uma série, uns 50 minutos, beleza, deu sono. Deitei, voltou aquele pensamento, Guilherme, você não vai conseguir, Guilherme, você está tomando decisões muito cedo, você está indo muito longe, não acho que vai dar tão certo assim. E minha alma falando. Aí eu decidi ir no computador, liguei o computador, comecei a procurar sobre orçamentos e ver se eu achava alguma dica na internet. Fui parar num site lá e que eu tinha que colocar tudo que eu gasto por mês, assim, coloquei para ver, né, para os meus planos, quanto eu precisaria ganhar por mês, e deu um valor X, que hoje eu diria que eu ganho, naquela época eu ganhava X divididos por 2. E eu nunca vou conseguir X. E sabe o que eu fiz naquele momento? Eu peguei aquele meu papel, que eu tinha desenhado todos os sonhos do ano, e coloquei mais uma meta, ganhar X. E aquilo foi a coisa mais ridícula que eu já fiz. Porque depois eu fiquei pensando, nossa, como que eu faço? Eu preciso conseguir aquilo para conseguir X, o que mais eu preciso? Eu preciso vender aquele vídeo, eu preciso
Tá, vai dar certo. X, eu coloquei X no papel, a gente vai alcançar X. Eu fui dormir, isso já era umas 6 da manhã, e nada de dormir, nada do sono vir, nada do sono vir. Aí eu abri o celular, fui procurar na internet aquele versículo do não andeis ansiosos, sabe? Eu queria achar o capítulo, ler todo o capítulo e me acalmar um pouco, né? E eu fui parar num ponto bem interessante que me chegou. Você já pensou que a preocupação é, quem sabe, eu sei que não dá para comparar, mas quem sabe o maior pecado que existe? Porque é o único pecado em que você duvida que Deus vai fazer a maior promessa que Ele te fez. Que são duas, né? Buscar o reino em primeiro lugar e as demais coisas vão ser acrescentadas. A maioria conhece esse versículo. E tem também toda aquela passagem, né? Olhem os passarinhos, se eu cuido deles. Olhem os lírios do campo, se eu cuido deles. Como é que eu não vou trazer o sustento? Como é que eu não vou trazer a vida para vocês? E mais ainda, né? Como que eu não vou trazer a vida em abundância? E a oração que eu fiz foi assim: Deus, obrigado por tudo que eu cheguei, por tudo que eu alcancei até agora, por tudo que você me deu, por tudo que você me permitiu viver. E obrigado, Deus, porque nunca vai faltar nada. Eu sei que eu não vou fazer planos por dinheiro, planos por, assim, para ver o que eu tenho agora, para ver se vai dar. Meus sonhos vão ser baseados no que você me der, Deus. E o dinheiro, o sustento vai simplesmente vir. Entrou uma paz, aquele sono profundo na hora, assim, que eu acho que eu dormi com o celular na mão, até lendo o versículo, assim, foi incrível para mim. No dia seguinte que eu olho a meleca que eu coloquei lá no meu plano do ano, a meta é ganhar X. X eu bati em janeiro agora já. Então, que ridículo, né? Você pegar, olhar, a meta da minha vida é pagar minhas contas. A meta do ano é pagar as contas. Se você fez esse tipo de planejamento, eu inspiro você a chutar um 2x, um 3x, um 5, um 10x. Deus fala que a semente ela vai multiplicar 30, 60 ou até 100 por 1. Então seja ousado com o teu orçamento também. Seja ousado com o teu dízimo e tua oferta. Seja ousado. Se você não dizima ainda, cara, é um negócio mágico, sabe? Você receber aquele dinheiro do mês e você direto tirar assim, e falar: Deus, valeu por que você fez, está aqui, de volta 10% daquilo que você colocou nas minhas mãos. Continuando na linha dos sonhos, eu quero que você saia com isso hoje. Eu vou sonhar específico, é o que eu vou fazer, sonhar especificamente. A gente estava no retiro da agenda, agora no começo do mês, e o Pio deu um exemplo assim fantástico. Eu quero que vocês façam esse teste junto comigo. Fechem os olhos, todos vocês, tá? Estica a palma da tua mão, abre a tua mão. Imagina que eu estou colocando um limão aí, tá? Põe o limão perto do teu nariz, tenta cheirar. Ele ainda está com casca, você sente um pouquinho do cheiro dele. Agora volta, tá? Eu peguei esse limão da tua mão, continuo com os olhos fechados e fatiei. Então agora eu estou colocando uma fatiazinha dele, fresquinho, na tua mão. Eu acabei de cortar, o cheiro ficou mais forte e está na tua mão. Agora faz assim, não põe essa fatia na tua boca, mas chegue perto da tua boca. Tá? Sinta o cheiro. Agora abre a boca e coloca lá dentro. Não dá um ruim na boca, não dá eu senti o ácido. Em alguém aconteceu isso? A minha imaginação é tão fértil às vezes que eu comecei a sentir o gosto do limão na minha boca. É a esse ponto que tem que chegar os teus sonhos. Você tem que sonhar tanto com o teu futuro, tanto com o que vai acontecer, tanto com o futuro dos outros, que você tem que estar enxergando isso acontecer. O Vina deu um ótimo exemplo semana passada, contando da história dessa mãe, que eu não lembro se era uma filha ou filho, mas que a mãe não enxergava mais futuro. Ela enxergava que um dia ela morreria por causa das drogas, um dia ela morreria em algum acidente, por causa da vida que ela estava vivendo. E o Vina falou assim: você enxerga a tua filha assim. Agora, enxergue tua filha através da cruz. Enxergue tua filha passando através de Jesus. O que é que você vê? E ela respondeu: eu vejo minha filha curada, eu vejo minha filha liberta, eu vejo minha filha na igreja, eu vejo minha filha construindo, eu vejo uma família da minha filha. E ele falou: é com isso que você tem que viver. Você não tem que viver baseado no que teus olhos veem hoje, no que teus olhos veem agora fisicamente, mas no que tua alma, no que teu espírito consegue enxergar. E o testemunho eu acredito que em um mês mudou totalmente a vida dessa filha. A mãe começou a ver com os olhos reais o que ela já estava enxergando com os olhos espirituais. É assim que você tem que olhar os teus sonhos, é assim que você tem que olhar a vida dos outros. Não pelo que eles são agora,
mas pelo potencial, pelo que eles já são em Jesus. Porque Deus enxerga você assim também. Por mais que você até hoje cometa erros e repita esses erros todo dia, Deus não te vê com esses erros. Deus olha para você e o que Ele vê é Jesus. Ele vê o sangue perfeito, Ele vê você lavado, Ele não vê mais nada. Então, por que eu vou ser tonto de me enxergar diferente disso? Por que eu vou me enxergar como eu sou hoje, ao invés de me enxergar como Deus me vê? Faça esse teste, comece a sonhar. Um primeiro desafio quando você começa a sonhar é a alma. O tanto que a alma começa a falar. Como ela começa a falar, mas não sei, acho que não é possível, acho que não dá, acho que não vai dar tempo, acho que não tem dinheiro para isso, aquele monte de besteira. Eu sei que essa batalha acontece ou já aconteceu alguma vez dentro de você. E você sabe, teu espírito recebe, faça isso, faça aquilo, mas dentro de você tem aquele outro... Sabe que nem tem nos desenhos, assim, tem o diabinho e o anjinho, assim... É quase isso. Teu espírito fala, olhe por aquele cara, faça isso dentro do ônibus, o cara vai ser curado aqui dentro do ônibus. E a alma, não faça isso, você sabe que não. E a alma é crente ainda, esse que é o pior. A alma fala, você já leu aquele versículo e tal, essas coisas que pode ser tudo bobeira, pode ser tudo emoção, isso que você falou. O espírito, faz, e a alma, não. A alma crente é complicado, usa versículos bíblicos para te parar. Agora, imagine você chegar ao ponto em que tua alma simplesmente abaixa a cabeça e obedece. Sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor. Imagine essas coisas acontecendo. Imagine teu espírito agindo livremente na tua vida. Porque o teu espírito está 100% conectado com o Espírito Santo. Você não precisa passar por um processo a vida inteira para que o Espírito Santo cada vez mais entre dentro de você, para cada vez mais você seja santo. Aceitou Jesus, está feito. Não é processo. Você está feito, você é santo. O teu espírito tem o Espírito Santo lá dentro. Mas a alma, você tem que aprender a amarrar os braços dela, abraçar os pés dela, fazer ela obedecer. Eu queria então, já que a gente já teve o apelo, o lançar das redes, orar por você nesse momento. Por muito tempo eu tive o problema de não sonhar, de sonhar pequeno, sabe? De ter medo, de, Deus, eu não quero sonhar porque... Para que sonhar tão profundo e depois minhas expectativas elas serem frustradas, né? E... eu tenho certeza que algumas dessas pessoas aqui pensam a mesma coisa e eu queria que você mudasse isso. Assim, a partir de hoje, decida, eu vou sonhar, eu vou começar a especificar meus sonhos. Chega em casa quando você tiver um tempo e comece a escrever. A melhor coisa é escrever, porque é a hora que você entra em crise, é a hora em que você só enxerga as circunstâncias ao teu redor. Quando você vê um papel daqueles e você vê o que uma vez Deus te falou, você vê as promessas que uma vez Deus te deu, você começa a ver os sonhos que Deus te deu uma vez, muda completamente a tua vida. Vocês viram no que a igreja no cinema se tornou. E não foi fácil chegar nesse ponto aqui. Não foi nada fácil. Chegar aqui numa sessão às 11 horas, que nem eu cheguei hoje 11h05, na verdade, que eu trazia. E ver tudo funcionando é incrível, mas a gente sua durante a semana para fazer isso acontecer. A gente sua. Mas assim, nada melhor do que ver isso acontecendo aqui e ver um cara ou outro chorando, ver outro cara ali mudando a vida dele, ver outro cara contando testemunho. O Carl recebe, acho que uma vez por dia, um testemunho de alguém que ouviu uma mensagem, alguém que mudou totalmente o pensamento depois de uma pregação. Pessoas aqui dentro que mudaram a vida delas por causa de um momento de louvor, por causa de um momento em que o coração delas foi tocado. Tudo porque um dia Deus colocou esse sonho e a gente resolveu, não, vamos seguir esse sonho, vamos fazer essa loucura acontecer. Não é nossa alma que está falando, é o Espírito que está falando. Fecha os teus olhos um pouquinho. Pai, obrigado, Pai, pelo ponto em que a gente chegou, Pai. Obrigado, Pai, pelo tanto que nós caminhamos, Pai. Obrigado pela vida de cada um, Deus, que eu sei que cada um tem uma coisa especial na sua vida, Pai. Que possa te agradecer, Deus, que possa, Pai, olhar para trás e ver, Deus, realmente isso mudou na minha vida. Mas, Pai, eu quero desafiar essa igreja, Pai, e que seja colocado, Pai, um espírito de ousadia no coração de cada um aqui, Deus. Pai, que a gente não tenha mais conforto em viver o que a gente está vivendo hoje, em alcançar só o que a gente alcançou, em alcançar o que a gente definiu que é alcançar, Pai. Pai, que comece nessa igreja, Pai, que comece nessas pessoas aqui, Pai, um espírito de ousadia, Pai, um espírito de sonhos maiores, Pai, um espírito de uma maior visão, Pai, que a gente possa enxergar longe, Deus, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, Pai.
Pai, que os casais aqui possam sonhar com seus filhos, possam sonhar com suas novas casas. Pai, que os casais de namorado possam sonhar com seus casamentos, Pai. Pai, que os que estão sozinhos possam começar a enxergar sua namorada, Pai, antes mesmo dela aparecer, Deus. Pai, que as profissões, Pai, que a gente possa enxergar muito além do que a gente está fazendo hoje, Pai. Para aqueles que sonham com uma empresa, Deus, Pai, coloque multinacionais nas mãos dessas pessoas, Pai. Deus, nós queremos ser conhecidos como uma igreja não só de cultos aos domingos, Pai, mas uma igreja relevante, Pai, de pessoas que mudam o destino desse país, Pai, de pessoas que mudam o futuro de outras pessoas, Deus. Queremos ver a história de pessoas mudando aqui, Pai. Deus, que através dessa banda também, Pai, a gente possa ver vidas mudando, Pai, novos músicos chegando, e não músicos, Pai, mas cristãos, Pai. Pessoas que mudem destinos, pessoas que mudem pensamentos. Deus, que através da projeção dessa igreja também, Pai, na vida do Emerson, na vida do Luan, na vida de toda essa equipe, Pai, novas ideias, Pai, uma criatividade que vem de você, Deus, que a gente comece a ver coisas espetaculares acontecendo nessas sessões, coisas espetaculares acontecendo